Oi, sexta-feira, 1º de novembro, o penúltimo mês do ano de 2019. Bom, eu gostaria de voltar ao assunto da entrevista de Eduardo Bolsonaro a Leda Nagli, jornalista, entrevistadora do Sem Censura e agora dona de um canal de muita audiência. Inclusive, se você quiser ver uma entrevista que eu dei para ela, vá lá no canal dela, viu? Por enquanto, vamos cuidando do nosso aqui, que já está com 316 mil inscritos. E só o vídeo de anteontem, né, quarta-feira, já vai com mais de 320 mil visualizações. Dê like, compartilhe, convide mais pessoas para se inscrever. Eu vou voltar a esse assunto do Eduardo Bolsonaro, porque é preciso desfazer alguns enganos, alguns dele, outros dos críticos dele. É claro que houve uma repercussão imensa de muita gente bem intencionada e de muita gente mal intencionada querendo manipular isso aí. Eu considero bem intencionado algum cientista político, como meu amigo Zé Álvaro Moisés, que disse que considerou gravíssimo atentado à democracia a fala do Eduardo Bolsonaro. Eu discordo veementemente. A democracia aceita críticas e essa é a diferença da democracia em relação aos regimes autoritários. A democracia é leniente e é tolerante, inclusive, com os críticos a essa democracia. É por isso que o pai do Eduardo, o Jair Bolsonaro, fez propaganda da tortura no regime militar, chegou a pregar a execução do então presidente Fernando Henrique Cardoso e fez grandes elogios ao Lula e também ao o grande líder da Venezuela, Hugo Chávez, que ele hoje considera o exemplo do mal, mas ele já foi grande fã do Hugo Chávez e, evidentemente, também do bolivarismo, né? Pois é, o Eduardo Bolsonaro não cometeu nenhuma agressão à democracia, à Constituição, nem à República Brasileira. O que ele fez foi dizer que havia uma perspectiva de movimentos esquerdistas para conturbarem o país a soldo da Venezuela e de Cuba, não sei onde é que eles iam arrumar dinheiro para pagar isso, de qualquer maneira. E aí ele disse que talvez uma solução que podia ser tomada era o ato 5. Como eu digo, isso aí não implica nenhuma agressão à democracia, porque a democracia aceita e incorpora as críticas feitas a ela. Hoje de manhã, o Eduardo Bolsonaro já achou uma outra versão, já está defendendo a declaração que ele fez a Leda Nagli, dizendo que ele tem imunidade parlamentar, ele tem liberdade de expressão no mandato. É bom lembrar que essa liberdade de expressão deve ser manifestada na tribuna da Câmara, mas também nas entrevistas que dá, então tudo bem, até aí tudo bem. O problema é que não foram só as pessoas que o criticaram, e todo mundo praticamente o criticou, que erraram. Ele também errou. O Eduardo Bolsonaro, no qual o pai confia tanto para ocupar cargos importantes, né? Ele já é o líder do partido que elegeu o pai, o PSL, na Câmara. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele era, até recentemente, pode voltar a ser candidato à Embaixada do Brasil em Washington. As aulas de história que ele teve são bastante precárias. Porque se ele tivesse prestado atenção nas aulas de história do Brasil, ele teria percebido um detalhe interessante a respeito da ditadura militar, que o pai dele tanto exalta e ele também. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com os líderes civis que apoiaram a Revolução de 64? Eu vou pegar dois exemplos clássicos, né? Um exemplo da UDN, que era o partido dos liberais, da direita, do brigadeiro Eduardo Gomes, que aderiu ao golpe na primeira hora. O Lacerda chegou
a ser fotografado com uma metralhadora no Palácio da Guanabara, onde ele era governador do estado da Guanabara, para receber os fuzileiros navais do comandante esquerdista Almirante Aragão. Pois é, não houve nenhum tiroteio, só que o Lacerda seria caçado exatamente pelo ato 5, que hoje o Eduardo Bolsonaro aponta como solução. Eu quero saber se o Eduardo Bolsonaro não empolgar o poder que decretar o ato 5, quem vai proteger o mandato dele, né? Pois é, ninguém protegeu o mandato do Lacerda, né? O Lacerda teve seus direitos políticos cassados, foi preso em dezembro de 68 e mandado para uma repartição da Polícia Militar, né? O Lacerda era o candidato da UDN à presidência em 65, né, na eleição que não houve. O adversário certo dele era um adversário do PSD, Juscelino Kubitschek, que tinha sido governador de Minas e tinha sido presidente da República e se candidatava para ser presidente pela segunda vez. Os dois tiveram interrompido esse sonho, né, de disputar a presidência pela Revolução, pelo golpe de 64 e pela lei que aumentou o mandato do Castelo Branco, o primeiro presidente militar, que impediu que se realizasse a eleição de 65. O mandato do Castelo foi esticado e não houve eleição. E depois só voltou a haver eleição quando aquela eleição que o Collor ganhou muito tempo depois. O Juscelino foi cassado antes. O Juscelino votou em Castelo Branco para presidente no Congresso, na eleição indireta, e foi cassado em 64, acusado de corrupção. Ele e o Lacerda se uniram ao Jango numa tal de frente ampla que nunca deu certo. Esses exemplos, que o Eduardo Bolsonaro não sabe, seriam bastantes para conter os ímpetos ditatoriais do filho do presidente, se é que ele tem algum, e também a cortar a sua vocação de historiador, que ele não tem. Ele é um rapaz ignorante e me surpreende muito que o pai aposte tanto nele para cargos de alta relevância, como todos aqueles que eu já citei, alguns ele ocupou e outros ele não ocupa, porque o Senado parece que não vai conseguir elegê-lo. A verdade é que, ao contrário do dinheiro, a democracia aguenta desaforo, como esse desaforo, teoricamente, ele fez. É por isso que ele até citou uma vez o grande primeiro-ministro inglês, o grande estadista do século XX, Winston Churchill, ele citou até errado, que disse que a democracia é o menos pior dos regimes, né? E é verdade, a democracia é passível de se combater a si mesmo. E é o único regime que faz isso, né? Por falar nisso, o Bolsonaro faz muito mal em proibir que as repartições públicas assinem a Folha. Ele mesmo devia assinar a Folha, porque, como ensinou o Ageu de Castro, o avô da Isabel, que foi revolucionário em 30 e que governou várias cidades na Paraíba, a gente deve conhecer o que a oposição escreve ao nosso respeito. Por quê? Para saber como é que o inimigo vai agir, como o inimigo pensa, né? O corte da assinatura da Folha é de uma burrice cavalar. Porque, inclusive, impede de você ter contato. O mínimo, não é nem questão de transparência ou de tolerância, como, por exemplo, o Getúlio, que ia assistir as piadas da revista, do teatro de revista a respeito dele, né? Mas o grande erro do Eduardo Bolsonaro, na verdade, foi quando ele admitiu a hipótese de que pode haver alguma convulsão de esquerda imitando o Chile. Não pode. O Brasil não vive uma situação para provocar esse mesmo tipo de coisa. Se houver alguma convulsão, será provocada semana que vem pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai praticamente interditar o combate à corrupção no Brasil. Não é pauta da esquerda. Né? Pois é, e essa certamente não é pauta da esquerda, porque a esquerda é quem roubou mais e quem menos quer combater a corrupção. Eu queria ainda aproveitar um pouco desse tempo, do tempo que eu tenho aqui nesse vídeo, para afugentar essas tentativas que a Rede Globo está fazendo de confundir a barriga que o Jornal Nacional deu na terça-feira, interferindo
nas investigações da morte, da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, com a possibilidade de um dos assassinos ter entrado no condomínio do Bolsonaro se anunciando na casa dele. Isso aí não tem nada a ver com liberdade de imprensa, não. A liberdade de imprensa não cobre esse tipo de coisa. A liberdade de imprensa cobre o direito à opinião e o direito a dar informação à sociedade. Mas não permite mentira, não. Mentira não tá coberto por liberdade de imprensa, não. Barriga desse jeito, já comprovado que o porteiro mentiu e que a Globo não voltou atrás, nem pediu desculpa. Isso aí nada tem a ver com liberdade de imprensa, como também o Intercept Brasil não tem nada a ver. Agora mesmo, o antagonista está publicando que o hacker Walter Delgatti, o Vermelho, que prometeu soltar Lula e derrubar a Lava Jato, com mensagens roubadas aos procuradores de Curitiba e aos ministros do STF, procurou Manuela Dávila em maio. Manuela é do PCdoB. O PCdoB é um dos litigantes que abriram essa discussão no Supremo a respeito da questão da autorização para a prisão após condenação em segunda instância. O partido que não tem representação nenhuma e demonstra a canalice que impera no Supremo Tribunal, aí sim, que é dar ouvido a quem não tem votos e que tem voz demais no Supremo. Eu quero lembrar que em 1994, os jornais e as emissoras de rádio e televisão cometeram um erro gravíssimo, que até hoje é cobrado. A escola de base, uma escola infantil, e os meios de comunicação noticiaram que os seus donos assediaram sexualmente crianças. Depois de muitos anos se provou que era mentira, que era uma fantasia infantil, mas eles perderam tudo, inclusive o casamento dos donos da escola acabou e todos faliram e não foram recompensados por isso, apesar dos inevitáveis e inúteis pedidos de desculpa. Mas pelo menos pediram desculpa. Até agora, ao que eu saiba, a Globo não pediu desculpa pelo estrago que fez e, sobretudo, pela mentira que contou a nós todos, seus telespectadores. Pois então, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.